Uma ótima tarde a você, seja bem-vindo ao Close, o melhor fechamento de mercado da TV brasileira. Afinal, acho que somos os únicos, hein? Então é fácil ser o melhor, mas chegue mais perto, se aconchegue, fique à vontade. Este mercado está uma loucura nesta quinta-feira, uma bela de uma volatilidade causada em muito por conta de falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Eu vou dar um grande resumo aqui do que aconteceu no dia de hoje. Vamos primeiro a uma atualização da Bolsa de Valores nesta tarde. Temos o Ibov agora em patamar... vamos lá, o Ibovespa neste momento, nós temos o Ibov em patamar ainda positivo, 0,30% de alta para o nosso principal índice acionário, aos 114.405 pontos. Então, ainda temos um ritmo interessante, mas a Bolsa de Valores já atingiu o 0,8%, 0,9% de oscilação positiva. Então, estamos um pouco abaixo daquele bom humor que vivenciamos ao longo da tarde. Eu estou aqui aberto com o nosso gráfico de 5 minutos, dá para ver que atingimos lá para cima dos 115 mil pontos. Então temos um panorama interessante, apesar do mau momento dos mercados internacionais. Hoje tivemos a maioria das bolsas ao redor do mundo fechando no negativo, incluso, claro, o mercado asiático e também o mercado europeu, mas o Brasil segura um pouquinho de otimismo ainda, 0,38% de alta. Nós tivemos bastante volatilidade, principalmente motivada pela negociação dos títulos de dívida nos Estados Unidos. As Treasuries, a T10 em especial, aquele título de 10 anos, a Treasury de 10 anos, foi negociada a patamares próximos aos 5% de rentabilidade, a 4,99%, inclusive durante o discurso de Jerome Powell. Agora estamos um pouco melhores, essas treasuries estão mais arrefecidas, menos estressadas, a 4,97% de rentabilidade. No entanto, ainda é um patamar bastante elevado na comparação com ontem, na comparação com a semana passada e na comparação com os maiores patamares que nós vimos nos últimos meses. Este patamar de 4,99% de rentabilidade é o maior do ano e um dos maiores aí nos últimos vários anos. Desde 2007 não vemos as treasuries, os títulos de dívida, em especial de 10 anos lá nos Estados Unidos, atingirem estes patamares. Algumas grandes casas já dizem que sim, estes títulos alcançarão os 5% de rentabilidade. Estivemos bem próximos de realizarmos esta previsão, encostamos nos 4,99% de rentabilidade, mas não seguramos, não rompemos este patamar dos 5%. Ao menos por enquanto. Eu digo por enquanto porque temos importantes dados a serem divulgados ao longo do mês. Estamos nos aproximando aí do fechamento do mês de outubro, dia 19 agora, e claro, conforme o mês vai passando, nós já vamos tendo alguns dados preliminares e os dados do mês cheio no começo do próximo mês, no começo de novembro, que podem dar uma balançada no mercado norte-americano. Dentre os destaques da participação de Jerome Powell neste grande evento no começo desta tarde, nós temos a indicação de que o FONC está movendo a política monetária cautelosa, de forma cautelosamente, considerando todos os riscos, e altas adicionais de juros e também o tempo de restrição monetária dependerão de alguns dados. No entanto, foi deixada aberta essa porta para um novo aumento de 25 pontos base, talvez. O Federal Reserve indica que busca pela taxa suficientemente restritiva, que acalme a economia, segure um pouco este forte crescimento que vimos nos últimos meses, mas que talvez já tenha atingido ou talvez não, terá de esperar os próximos dados para ver a necessidade, para identificar a necessidade ou não deste novo aumento de 25 pontos base. Jerome Powell indicou ainda que há indícios, há informações, há levantamentos de que essa taxa aplicada para a economia norte-americana não é muito restritiva. Então, talvez nós tenhamos aí uma inclinação maior para um aumento de 25 pontos base. O mercado interpretou de outra forma. Nós tivemos as expectativas pela manutenção na próxima reunião, no começo de novembro, aumentando durante esta participação e atingindo mais de 99%. Então o mercado parece que tem certeza que na próxima reunião, agora no dia 1º de novembro, nós teremos a manutenção dos juros. Para a próxima reunião em dezembro, há uma grande dúvida, 30% do mercado ainda aposta em um novo aumento de 25 pontos base. Outras informações interessantes foram referentes, claro, ao mercado de trabalho. Segundo Jerome Powell,
há indicações de que o crescimento ou a força do mercado de trabalho vem se arrefecendo ao longo do tempo, vem perdendo força nestes últimos meses. Destacou, inclusive, a última divulgação do payroll, que apresentou um crescimento de salários menor do que o esperado. No entanto, claro, a criação de vagas e a taxa de desemprego ainda preocupam. Então, o mercado de trabalho ainda pressionando, mas arrefecendo essa sua força. Um dos indicativos destacados por Jerome Powell foi justamente este crescimento nos salários. No entanto, nós temos, claro, todas essas questões. A inflação, segundo Powell, ainda está muito elevada. A inflação é um problema para os Estados Unidos e que 1 ou 2 meses no positivo não são suficientes para dar a segurança necessária ou para interromper este ciclo de aumento de juros ou já para indicar, talvez, o início do ciclo de corte de juros. Lembrando, foi um dos grandes destaques da última reunião. O mercado ficou assustado com a revisão das perspectivas de cortes de juros para o ano de 2024. Isso deu um medo aí nos investidores e iniciou e começou essas pressões sobre os títulos de dívida, em especial os de 10 anos. Olhando de forma um pouco mais geral, nós temos essas falas de Jerome Powell que causaram certa volatilidade. Os índices norte-americanos, Maurílio Goldner vai participar daqui a pouco conosco, estão no negativo. Para o Brasil, nós tivemos momentos mais otimistas, no entanto, ainda seguramos o patamar positivo, 0,39% de alta. Como é que está a carteira do Ibovespa? Eu estou aqui com o setor de petróleo às minhas costas, que sofre algumas correções, mas vamos ao nosso principal índice acionário. As principais altas do dia são tomadas aqui por Cielo e praticamente por todas as companhias do setor de eletricidade, de elétricas ou de utilities, como são comumente referenciadas aqui no mercado brasileiro. Temos Energisa, temos a própria Copel, 3,24%, anunciou a economia esperada com o programa de demissões voluntárias, então Copel aqui aparece entre as maiores altas. Nós temos também a CPFL Energia, diversos ativos ligados a este setor ou de geração, ou distribuição, ou transmissão de energia em campo positivo. Cielo agora aparece e toma a primeira colocação, 7% de alta para a Cielo. Do lado contrário, nós temos a Magazine Luiza, que ontem foi um destaque bastante positivo e hoje já sofre sérios descontos, 5,20%, apenas R$ 1,64 negociados a cada ação. Ativo que já foi, no passado recente, negociado a mais de R$ 25 por ação. Então, nós tivemos esse forte desconto, principalmente depois de 2021. Gol e Localweb completam os 3 ativos com as maiores quedas do dia. Eu falei sobre a rentabilidade dos títulos de dívida nos Estados Unidos. Como é que está a curva de juros aqui para o Brasil? Alguns descontos nos títulos mais curtos, aqui nos DIs mais curtos de 2023 e 2024, mas a partir de 2025 a história fica um pouquinho diferente. Nós já temos ganhos aí que superam o 1% para a maioria dos DIs negociados até 2033, até o DI de 10 anos. Então, este é um apanhado geral do que nós tivemos nesta tarde e, claro, a reação do mercado a essas falas de Jerome Powell e a este humor meio pessimista que tomou conta dos mercados internacionais. Falando sobre mercados internacionais, eu gostaria de dar uma ótima tarde ao meu parceiro de bancada, Maurílio Goldner, aparece por aqui. Como é que está a situação lá nos Estados Unidos? Uma ótima tarde a você, Maurílio. Para você também, viu, Gabriel? Uma boa tarde a todos que estão conosco em mais uma edição do Closing, acompanhando o fechamento do mercado nesta quinta-feira. E olha, as bolsas de valores dos Estados Unidos ficaram parecendo uma gangorra, viu? Depois das declarações de Jerome Powell, um discurso apontado por muitos como um discurso cauteloso. De um lado, ele declarou justamente que o FONC vai seguir cuidadoso e apegado aos dados, sinalizando que vai manter os juros agora em novembro, mas de outro, dizendo exatamente que mais números de atividades como o do varejo, em setembro, farão com que novas altas de juros sejam necessárias. Então, foi muito o estilo morde e assopra lá que muitos especialistas e analistas indicam desse discurso. Nessa onda aí de volatilidade, nessa gangorra, Dow Jones nesse momento está operando em baixa de 0,61%, S&P 500 também em baixa de 0,71% e a Nasdaq em baixa de 0,78%, números desta quinta-feira, Gabriel. Maravilha. Outros destaques aqui da fala de Jerome Powell, o Maurílio, nós discutimos isso em outras ocasiões aqui ao longo da semana, foram referentes
ao cenário fiscal norte-americano. Ele criticou de forma bem cautelosa ali esta postura fiscal adotada pelo governo, disse que a atual política fiscal dos Estados Unidos não é sustentável, mas que em um primeiro momento, no curto prazo, não deve afetar a política monetária, ou seja, não deve afetar o ritmo de subida, de manutenção ou de corte de juros para os Estados Unidos. Então, outro ponto bastante interessante que foi destacado aí da fala de Jerome Powell. Nós tivemos diversas informações referentes a essa política monetária, economia dos Estados Unidos. Jerome Powell não costuma falar desta maneira, não costuma falar de maneira tão ampla nas suas participações no Congresso Nacional lá nos Estados Unidos, nas suas participações nos comunicados de política monetária, sempre bastante protocolar, se atendo ali talvez ao comunicado efetivamente ou aos textos que já foram pré-escritos. Hoje nós tivemos um Jerome Powell um pouco mais solícito com as perguntas, um pouco mais aberto com as suas opiniões, com as opiniões do Comitê de Política Monetária. Então tivemos várias informações importantes que podem ser retiradas. Nós vamos explorar isso ao longo do nosso jornal, ao longo do closing. Nós temos um setor específico que foi bastante destaque nesta semana, que é o setor de petróleo. Novamente, nós temos um petróleo acima dos $92 por barril de petróleo Brent. Petróleo Brent neste momento $92,86 de dólar, alta de 1,49%. Começou o dia com alguns descontos, um leve desconto para a commodity energética, para o barril de petróleo, tanto Brent quanto WTI, e agora nós temos uma alta superior a 1% aí nos contratos futuros, o WTI já encostando nos $88. Vamos ao setor de petróleo aqui na Bolsa de Valores, porque tem notícias sobre essas empresas. Não notícias especificamente, mas eu quero trazer um destaque sobre a Petrobras. Nós já falamos sobre isso em algumas ocasiões por aqui. Vou ao setor de petróleo aqui na minha tela, trazendo estes destaques. Vou tirar a curva de juros para colocar um pouquinho menos de informação aqui na minha tela. Nós temos os principais ativos sofrendo algumas quedas. 3R, em especial, sofre uma queda um pouco maior, 1,69%. Mas aqui que está o ativo que eu quero destacar, a própria Petrobras, R$ 38,41. Mesmo em um dia de descontos, mesmo em um dia de correções, nós temos o ativo na faixa de preços de sua máxima histórica, que foi renovada no dia de ontem. Nós tivemos 2 dias consecutivos, 2 dias seguidos de renovação para a máxima histórica de Petrobras. Uma aos R$ 37,00 e logo em seguida aos R$ 38,00. E segura este patamar de preços, R$ 38,48 para o ativo de Petri 4, que é o ativo mais líquido, mais negociado da companhia. Então nós temos um dia de descontos, não chega a preocupar o investidor de empresas de petróleo, é apenas um recuo aí de ativos que já foram bem beneficiados. O que preocupa um pouquinho mais é a 3R Petróleo, que no ano ainda tem um movimento negativo. Está aqui com seus, vou até esticar aqui o ativo de 3R Petróleo, está aqui com seus 13,65% de queda. No mês está com uma leve alta, mas 13,65% de queda. Não acompanha outras empresas, como é o caso da Prio e também a Petrobras, no movimento positivo no ano. Do lado contrário, nós temos a Vibra Energia, 1,52%, setor de distribuição e não especificamente exploração de petróleo, apenas trabalha com a distribuição de combustíveis. Maurílio. Legal, e por falar nisso, né, Gabriel, petróleo em alta novamente, tanto o petróleo Brent como o petróleo WTI em alta. Até queria aproveitar para trazer o David Martins para essa conversa, que está aqui hoje com a gente na bancada do Closing. David, a gente teve aí uma mudança ontem, né, o anúncio do fim dos embargos à Venezuela por parte dos Estados Unidos. Tem analista dizendo que ainda é cedo para falar em mudança na oferta, na quantidade de petróleo disponível no mundo, já que a situação da Venezuela ainda é uma produção ainda que está até sucateada de uma certa maneira, então vai um tempo até ganhar tração e tudo mais. Queria saber como que você analisa isso. Para começar, a gente fala sobre petróleo e aqui durante o Close a gente ainda vai abordar outros assuntos com você. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde à nossa audiência. Seria um prazer estar aqui comentando um pouquinho aí sobre o nosso mercado, que hoje a gente vê ali as empresas do segmento, né, com uma certa correção, mesmo com o petróleo em alta, ainda com todo esse risco com relação à oferta da commodity. A gente vê que essa guerra, Israel, Hamas,
e toda a região, né, do Oriente Médio traz sim um receio, pensando em termos de oferta, porque a gente sabe que pode sim haver uma escalada da guerra, tudo ainda muito imprevisível, né? Mas uma possível escalada da guerra pode sim afetar a oferta e isso faz com que os preços disparem. E nesse patamar de preço, quando a gente já traz ali na casa dos $90 o barril, já é um excelente valor pensando na geração de caixa de Petrobras, de Prio, e quando até o Gabriel trouxe ali a questão da 3R, que tem muito potencial, mas é uma empresa ainda que precisa se provar, vamos colocar dessa forma, quando a gente analisa a Petrobras, é a maior do setor, enfim, uma das maiores do mundo. Quando a gente analisa a Prio, uma baita qualidade. E agora a 3R ainda tem muito a ser feito. Então a gente vê que Prio e Petrobras, que até são calls ali do Marco Saravalli, nesse momento, a gente já vinha já com esse call desde o final do ano passado, e a gente permaneceu nesse ano de 23 e reforçou agora com o início dessa guerra. A gente vê que neste patamar, Petrobras, Prio vão gerar muito caixa, e é um movimento favorável, porque a gente vê ainda muito receio no mercado, com essa alta de juros dos Estados Unidos, o mundo ainda lutando contra uma inflação. Se tiver algum problema com a oferta com relação ao petróleo, a gente sabe que isso vai impactar diretamente a inflação, com essa alta nos preços. Então a gente vem de um mercado com muitas incertezas. Então a gente vê que neste patamar de preço de $90 o barril já é um preço bem atrativo. Até comentando com o cliente, não é que o petróleo precisa aumentar para que essas empresas gerem mais caixa. Nesse patamar já é muito bom. Então acho que é um ponto que a gente deve levar em consideração. E com relação à Venezuela, que você bem trouxe, quanto tempo estava ali um embargo com relação ao fornecimento de petróleo para os demais países, quanto tempo que eles vão levar para conseguir vir revitalizar ali muitas das suas operações. Então acho que tudo isso ainda traz muita incerteza, não é do dia para a noite. E aí vai depender de quanto tempo também essa guerra vai levar, e se vai haver essa escalada ou não. Mas no momento a gente vê o quê? Muita incerteza, isso refletindo no preço do barril de petróleo, porque o mercado acredita sim em problemas aí na oferta da commodity. Perfeito, David. A gente tem mais uma notícia aqui agora da Embraer, que informou que a American Airlines assinou um pedido para a compra de 4 novas aeronaves E175. Essas aeronaves serão operadas pela subsidiária da empresa, a Envoy Air. As entregas estão previstas para ocorrer no 4º trimestre de 2024. O contrato é de $230 milhões, conforme preço de lista, e será adicionado na carteira de pedidos da Embraer do 4º trimestre de 2023. Temos a Embraer aí, Gabriel, como é que ficou os papéis aí diante de mais essa notícia? Aliás, a gente sempre tem trazido notícias positivas, da Embraer, sempre trazendo aumento de produção, exploração de novos mercados. Isso se reflete aí de alguma maneira hoje ou ainda é cedo para aparecer esse reflexo? Olha só, David Martins e Maurílio Goldner, Embraer está estagnada, não sai do lugar. Aí. Inclusive, você mencionava, você conversava comigo, me perguntava, eu olhava para a Embraer e falava, será que está certo? Está 0,0000, não tem nada acontecendo. Agora virou positivo, 0,11% de alta, sem muito movimento, mas já vem aí de um bom movimento de alta de quase 8% aí desde o comecinho do mês. Vamos dar uma olhada no ano de 2023 para a Embraer. Apesar, claro, das boas notícias, toda semana tem contrato novo fechado pela companhia, entrega de aeronaves ou novos modelos que estão sendo ofertados ali a outras companhias, países. Nós temos no ano 24%, no mês 3,66% de alta e nesta semana apenas 4,94%. Então, Embraer foge um pouquinho deste marasmo do Ibovespa, que não sai muito do lugar, mas com um movimento não muito elástico. A companhia está bem. Se a gente puxar aqui para trás, nós temos um movimento de alta nos últimos anos, mas como todas as empresas, vive de altos e baixos aí a ação no mercado financeiro brasileiro. Então temos a Embraer, que todas as semanas a gente tem notícia relacionada a uma nova entrega, um novo contrato fechado pela empresa, mas Embraer 0,17 não reage de forma muito incisiva a este anúncio não, viu, Maurílio?
É o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, o mercado ainda está operando, ainda está aberto, tem coisa acontecendo por aqui, tem notícia chegando, então fiquem conosco. É um rápido intervalo, um intervalo rapidinho. É tempo de você ir ali na sua rede social favorita, digitar @bmc.news e nos seguir. Daqui a pouco a gente volta com o BMC Close. BMC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. 4h22, horário de Brasília, mercado ainda aberto nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E a gente acompanhando a variação dos papéis, o que sobe e o que desce. Daqui a pouco mais um giro com esses dados, com essas informações para você que está ligado aqui no Closing, na programação da BMC News. A recém-privatizada companhia elétrica Copel, do Paraná, surpreendeu os analistas de mercado ao divulgar o resultado do seu plano de redução do quadro de funcionários. O programa de demissão voluntária foi lançado em agosto, logo após a privatização. 1.437 empregados aceitaram e vão deixar a empresa até agosto do ano que vem. Isso equivale a 25% do quadro de funcionários. De acordo com a companhia, o custo relacionado a essas demissões será de aproximadamente 610 milhões, mas, ao mesmo tempo, isso vai representar uma economia anual de 428 milhões de reais. Esse montante equivale a 10% do lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações dos últimos 12 meses, conforme destaca o Bradesco BBI. Na avaliação dos analistas do banco, essa notícia é positiva para as ações, superando a estimativa de que 1.000 funcionários deixariam a empresa até 2024. Supondo que a Copel não precise contratar novos funcionários para reabastecer sua força de trabalho, o impacto dessa redução na folha de pagamento seria de aproximadamente 1,5 bilhão de reais, o que é aproximadamente 750 milhões ou metade acima de sua estimativa atual, ou 3% do valor de mercado da empresa. E aí a gente fica curioso porque logo isso teve um reflexo nos papéis, nas ações. Como é que ficou o mercado diante dessa notícia aí da Copel, Gabriel? Olha só, especificamente sobre Copel, nós temos uma avaliação que pode ser um pouco conturbada, um pouco
um pouco contaminada pelo bom dia do setor elétrico como um todo. Todas as empresas que eu selecionei por aqui estão no positivo, viu, Maurílio? Nós temos a Light, a Neo Energia, a própria Copel aqui com 2,84% de alta, Energisa, a própria AES, a Engie, Alupar, Taesa, Eneva, Eletrobras, Semig, todas as companhias que eu selecionei por aqui estão em patamar positivo. Destaque para a Light, 10,59, mas vamos falar um pouco mais sobre a própria Copel. Copel 6, que eu tenho selecionada por aqui, nós tivemos uma máxima negociada a R$ 8,47, agora R$ 8,31. Então estamos um pouquinho abaixo, já estivemos melhores com as ações de Copel. Por enquanto, ela continua entre os principais destaques do nosso Ibovespa, da nossa principal referência aí quando falamos de Bolsa de Valores. Então sim, é um bom momento não só para a Copel, mas para o restante do setor de energia elétrica. Light dispara, 10,59. Tivemos a indicação do novo CEO da companhia, Alexandre Nogueira. Ele só assume no final do ano, no começo do próximo ano de 2024, mas já conduziu uma reunião com os principais credores. Inclusive, alguns credores de pessoa física foram convidados aí também para próximas participações. Nós temos aí, se você é credor de Light, fica de olho no teu e-mail se tem alguma convocação para essa assembleia geral aí com os credores. Nós temos neste momento a Light subindo 10,59, tem a notícia da indicação do novo CEO e essa condução mais amigável, mais passível aí, de negociações com os principais credores. Então a Light sobe 10,59, nestas reuniões foram apresentados dados operacionais da companhia e, segundo fontes, a intenção do novo CEO de conduzir uma negociação totalmente amigável com seus credores. 10,59% de alta, CPFL também aqui, ó, 2,93, a Neo Energia 13,15, Energisa 2,84, o setor de elétricas está bem animado no dia de hoje, viu, Maurílio? É um negócio aqui bem impressionante. Se a gente abrir a carteira do Ibovespa, mesmo com boas empresas ali, muitas companhias de diversos setores no positivo, quem se destaca mesmo com toda essa contaminação, esse otimismo por Ibov, são as companhias de energia elétrica. Quem está bem nos Estados Unidos, Gabriel, é a Netflix hoje, com bons resultados, ações valorizadas e além desses resultados operacionais, a gigante aí dos streamings anunciou o aumento dos preços para os seus planos nos Estados Unidos e na Europa, além do cancelamento daqueles planos mais básicos em outros países, inclusive aqui no Brasil. A Netflix já vem promovendo mudanças nos seus planos. A mais recente foi a proibição de compartilhamento de senhas por usuários que estão em casas diferentes. Mesmo com essas mudanças, a companhia reportou o crescimento da base de assinantes no último trimestre. Isso foi muito acima das expectativas do mercado. Até o momento, a empresa disponibilizava 4 alternativas de assinatura. A opção mais barata, que contém anúncios durante a exibição dos conteúdos, continua disponível pelo valor de R$ 18,90. Mas o plano básico, sem reprodução em 4K e com valor de R$ 39,90, deixará de ser negociado a partir da próxima semana. Nos Estados Unidos, para a gente fazer um comparativo, o plano mais caro vai passar de $19,99 para $22,99, Gabriel. Eu sei que é uma prática incomum, uma prática até injusta, o pessoal vai me xingar aqui no chat, mas é curioso, é um plano do mesmo serviço que é disponibilizado nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Se a gente fizer hipoteticamente, não me xinguem nos comentários, pelo amor de Deus, não me venham mandar mensagem no Instagram, nas redes sociais, se a gente fizer uma conversão direta, só por diversão, uma mera especulação, um mero exercício aqui de comparação. Deste plano mais caro, custaria aí em torno de R$ 116 aqui no Brasil. Então, a gente tem $23 aproximadamente lá para os Estados Unidos. O plano mais caro não está muito longe disso, está aproximadamente metade. Aqui no Brasil está algo em torno ali dos R$ 56 para a Netflix. Mas são mudanças interessantes. O mercado acabou gostando, os investidores gostam dessas mudanças, gostou na época do anúncio desse impedimento do compartilhamento de senhas e gosta agora com a exclusão dos planos mais baratos e a justificativa da companhia que essa exclusão ela beneficia os planos mais caros, ela aumenta o número de usuários que assinam ou que buscam pelos planos mais caros e no final das contas ali você perde menos usuários do que ganhará de receita aí com essa venda de planos um pouquinho mais caros. Então, o mercado gostou de forma geral, mas a companhia ainda está, sim, com dificuldades operacionais. Apresentou em alguns trimestres anteriores a primeira queda aí
de número de usuários, está tentando equilibrar as suas contas. São diversas artimanhas ou diversos mecanismos que estão sendo adotados aí pela Netflix para tentar equilibrar as suas contas no final do trimestre, viu, Maurílio? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso com o Matheus Popst, que é sócio da Arbor Capital. Está trazendo aqui informações também sobre a Netflix, né, Matheus? Quer aproveitar o embalo aí? Já fica à vontade, faça suas considerações. Uma boa tarde, bem-vindo. Acho que se você tem que liberar o seu microfone aí. Vamos tentar de novo. Faz um 2, 3 testando aí, vamos ver. Ainda a gente não está te ouvindo aí, Matheus. Alô? Ver, tá arrumando lá, agora veio. Então vamos lá, alô. Netflix. Primeiramente, boa tarde, Maurílio, Gabriel. Boa tarde. A Netflix foi um resultado surpreendente, assim, acho que ela certamente superou as expectativas do mercado, principalmente no lado da margem, né? Acho que há um tempo a grande discussão é, conforme eles vão aumentando o preço, quanto que desse preço eles conseguem eles necessariamente precisam reinvestir em conteúdo e quanto que eles podem simplesmente aproveitar isso como um lucro maior para a empresa. E o guidance da empresa para o lucro do ano que vem em 22% a 24% de margem operacional surpreendeu bastante. E o CFO falou no call que eles enxergam um caminho para continuar expandindo sem um teto. Eles não têm um guidance exatamente, mas eles acreditam que eles não têm um teto, pelo menos no médio prazo. E as dinâmicas Alô? Será que está com algum problema? Ô, Matheus, pode seguir, por favor. Beleza. Não, então, a Netflix ela tem essa dinâmica. Hoje, a grande parte da história é propaganda. Quando você compara a Netflix, quando você pega, por exemplo, o Hulu, que é um serviço de streaming que tem nos Estados Unidos, que pelo menos inicialmente ele era só focado em ser baseado em propaganda. Então a ideia é que certos programas de pior qualidade, digamos assim, eles vão chegar no Hulu. O que se descobriu é que quando você coloca propagandas, você consegue ganhar até mais dinheiro por assinante do que no plano pago. Então, o Hulu ele tem esses 3 modelos, o pago, o propaganda e o pago com propaganda, que é o meio termo. A Netflix não está exatamente um plano gratuito. Eu acho que o bridge, pelo menos hoje, dado quanto que eles já exerceram de preço ao longo do tempo, é muito distante ainda para eles conseguirem ter um plano gratuito, mas certamente a Netflix ela pode, ao longo de vários anos, chegar a níveis de monetização semelhantes ao que ela tem atualmente, somente pago, né? Ele já levantou a mãozinha, então vou incluí-lo nessa nossa conversa. Fica à vontade, David. Muito obrigado pela participação, inclusive, aqui nessa nossa entrevista. Fica à vontade. Vamos lá, Matheus, boa tarde, um prazer estar falando contigo. A minha pergunta com relação à Netflix e o segmento de streaming como um todo, né? Porque hoje a gente vê uma grande concorrência, diversas plataformas de streaming. Então eu gostaria que você trouxesse um panorama para a gente do setor, porque a gente tem Disney, a gente tem Star, são tantas plataformas. Eu estava até brincando hoje na hora do almoço, que se a gente for contratar todas, está ficando mais caro que uma TV a cabo que a gente pagava antigamente, né? Então assim, qual que é a visão do setor? Acredito ainda numa expansão, que tem um resultado muito bom de Netflix, mas tem, e até mesmo a mudança, né? Porque antigamente era como um hub ali com diversas produções de diversas empresas, vamos colocar assim. Hoje está focando bastante também em conteúdo próprio, criado ali pela própria Netflix. Então, se você precisar trazer um panorama do setor de streaming, por gentileza, audiovisual, e também com relação à produção própria, ou até mesmo as parcerias para distribuir produções de terceiros, qual que é a visão em termos de crescimento para os próximos trimestres, por favor? Não, você tocou em pontos extremamente importantes a respeito da história da Netflix e do setor de mídia, né? Inicialmente, acho que em 2015 tem essa frase que algum analista perguntou para o Bob Iger, que era CEO da Disney, ainda é CEO da Disney, sobre se eles não estavam cometendo um erro estratégico licenciando conteúdo para Netflix, e a resposta dele foi era como se ele
ele não tinha medo do exército da Armênia tomar o mundo, no sentido de que a Netflix era uma empresa muito pequena e ele só estava ganhando, eles não eram uma ameaça. Passam-se alguns anos e a Disney e vários outros estúdios, eles começam a ter esse momento de pânico, que na realidade sim, a Netflix poderia dominar o mundo, e você começa a ter esse imperativo corporativo em todas as empresas de falar, não, nós precisamos dominar, ter a nossa relação com os próprios clientes. E o que está acontecendo é que várias empresas passaram a destruir basicamente o serviço de TV a cabo. Então, antes ainda, você tinha lógicas, por exemplo, se você pensasse o que era um HBO Go, ou como que eles chamavam, sei lá, em 2017, você assistia o Game of Thrones na TV e depois passava no streaming. O que eles começaram a fazer, vários desses canais legacy, digamos assim, é botar as coisas direto no streaming. E faz com que, as pessoas começaram a cancelar a TV a cabo, mas só que não necessariamente elas estão assinando o serviço de streaming desses canais. E tornou muito pior o conteúdo, porque o que acontece é que, na maior parte das casas, elas assinam a Netflix, e esses outros canais como Disney, Max, Peacock, you name it, as pessoas, elas assinam e desassinam. Então, enquanto que a Netflix tem um timeshare de TV de 8%, uma HBO tem um timeshare de apenas 1%, que é bastante diferente. Então, o que começou a acontecer foi que essas empresas, elas começaram a perseguir um modelo de streaming por um certo pânico da Netflix. É claro, o valuation que a Netflix tinha colocou meio que uma ideia de, tipo, se você conseguir, se você chegar lá, você vai ser premiado com um valuation muito mais alto. Mas o que aconteceu é que você teve um glut, você teve muito dinheiro sendo gasto em programas que ninguém nunca assistiu, do tipo, acho que 2021, principalmente, foi o ano na história que mais se fez programas de TV. A maior parte dos programas de TV são ruins, né? Porque só existem tantas ideias boas serem capazes de ser feitas em cada ano. E agora você está tendo um momento de racionalização. A Disney está fazendo grandes emissões, a Warner Bros. Discovery está fazendo várias emissões. E parte do que isso está fazendo um pouco a tese da Netflix ser boa hoje é o comentário, por exemplo, dos co-CEO Ted Sarandos, de que eles licenciaram Suits. Eu não vou me lembrar exatamente de qual estúdio é Suits, mas eles licenciaram Suits que, enfim, há anos estava fora da Netflix por conta dessa dinâmica, e ele se tornou a série mais vista nos Estados Unidos por estar na Netflix. Então a Netflix, se ela conseguir voltar a ter menos gasto de conteúdo com original e licenciar mais coisas como The Office, How I Met Your Mother, Friends, Suits, Band of Brothers, várias dessas séries, isso melhora também a margem deles, porque é um conteúdo mais previsível e é melhor para todo mundo na indústria, racionaliza a produção de conteúdo. Ô, Matheus, mas quando que o Harry Potter volta para Netflix? Brincadeira. Eu sei que essa é uma pergunta que eles sofrem muito lá e eles até brincam com isso nas redes sociais, só quis descontrair um pouquinho que o Gabriel tem uma pergunta mais séria para você, mais importante. Não sei se mais sério, é fazer uma ponderação, viu, o Maurílio? Vai lá. Falou, eu prefiro a TV a cabo, sabe por quê? Porque tem nosso conteúdo, a BMC News está em todas as operadoras aí, você consegue clicar lá no nosso canalzinho, assistir conteúdo sobre mercado financeiro. Isso não tem em nenhum serviço de streaming ainda. Sejam todos bem-vindos, um abraço para a Netflix aí. Eu quero sim o telefone de vocês, a gente bate papo aí mais para frente, mas por enquanto TV a cabo aqui, ó. BMC News na veia, mercado financeiro, atualização em tempo real, notícias sobre mercado, sobre economia, sobre finanças. Acho que é isso aí que está pesando para o mercado de streaming, viu, Maurílio? Acho que certeza a ausência da BMC News em todos esses serviços. Eu tenho uma pergunta específica sobre essa competição. Muito se fala sobre os altos investimentos. A Disney, eu lembro alguns anos atrás, a gente via o resultado de Netflix e a gente esperava obrigatoriamente o resultado de Disney em seguida. Falou, quanto que a Disney já tomou de market share, quanto que cresceu. Juntando ali com o Star Plus, já está maior que a Netflix. A gente trouxe aí essas notícias diversas vezes. Há essa preocupação ainda, porque nós tínhamos o início de ano com... o início de ano de 2022, na verdade, com a Netflix perdendo usuários, tem alguns problemas operacionais. A gente já está vendo uma retomada da Netflix. Você acredita que a operação ela já se consolidou novamente? A gente já está ali à frente de outros serviços? Ou ainda há essa competição dentro do mesmo setor por fatias de mercado e, claro,
para quem investe mais, para quem cria novos programas. Você falou, cada programa está num canto, tem programas de TV que ninguém chegou a assistir, diversos serviços que eu não consigo assinar, porque quando a gente junta tudo ali no final do mês, dá um valor astronômico. Então realmente é uma competição, é quem ganha mais ali, quem fica por cima no final do mês. Como que você vê toda essa competição? É realmente um risco muito grande para a Netflix? Ou na tua cabeça a gente vai ter um movimento contrário, realmente é uma consolidação do serviço ao redor do planeta? Tá, vamos lá. Você tocou em pontos extremamente importantes. Hoje, empresas como a Disney, elas estão passando por momentos bem complexos, né? A estratégia do Disney Plus, eu não considero ela sustentável, porque eles têm ali 3 ou 4 franquias, a Marvel, o Star Wars, que eles estão usando a exaustão, mas em um determinado momento você se pergunta quantas séries do MCU alguém é capaz de assistir por ano, né? Acho que eles estavam lançando 4 séries do MCU e 4 séries Star Wars por ano. Então a Disney está começando já a enfrentar esse problema, a assinatura está caindo, eles perdem dinheiro ainda no streaming, isso é uma questão importante. Todos os canais, Paramount, NBC Universal, Disney, Warner Bros. Discovery, eles perdem dinheiro na parte de direct to consumer, né, na parte de streaming, e eles ganham dinheiro na TV a cabo que está caindo. E a queda da TV a cabo, infelizmente, está acelerando, infelizmente, para quem depende da TV a cabo, como essas empresas, está sendo acelerada exatamente porque eles estão tirando conteúdo. Acho que a grande discussão é capaz de ser racionalizado essa competição? É capaz de que nós temos um mundo onde você tenha menos investimento, menos competição pelos melhores filmes, no qual não tem uma briga de preços tão grande? Parece que sim. Acho que tem 2 teses principais no qual isso poderia acontecer. A primeira e mais óbvia é a própria Netflix. Netflix, ela começar a licenciar esses conteúdos, ela está, de certa forma, falando, viu, HBO, você não precisa se matar aí para conseguir assinatura. Licencia para mim, eu já faço isso, só foca no que você faz bem, que é fazer programas de TV. E a segunda é pelas próprias TVs a cabo, pelos canais de assinatura, serviço de assinatura. Então, por exemplo, a Charter, que é um serviço de TV a cabo, como se fosse uma net dos Estados Unidos, eles passaram por uma briga com a Disney mais cedo esse ano, em parte porque eles queriam ser capazes de revender os serviços da Disney nos canais deles. Então, vários desses serviços, aqui no Brasil mesmo, deve ter alguém aqui que assina, sei lá, a Claro TV e ganha o HBO Max de assinatura. Por exemplo, eu não assino HBO Max, eu pego da TV a cabo. Então, eu acho que são essas as questões de racionalização. Aqui na Arbor, em particular, nós não temos exposição ao setor de mídia, TV, hoje em dia. Acho que uma questão que não mencionei, mas a pandemia foi muito ruim para a parte dos estúdios de cinema, de todo o setor. Até hoje não voltou, o lucro da quem tem lucro ainda é muito baixo. Isso também é uma questão que afeta essas empresas. E você também tem muita competição pelo setor de user-generated, né? Tipo, você tem muita competição de YouTube, TikTok, Instagram. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu gasto, acho que, muito mais tempo assistindo YouTube do que assistindo outras coisas. E na hora que você olha nos dados de market share, o YouTube tem mais market share que a Netflix, apesar de não ter necessariamente um conteúdo feito para as pessoas, feito por profissionais, digamos assim, né? Lógico que tem muita gente, como vocês mesmos, eu quando vou assistir o PMC, eu vejo pelo YouTube, mas o que eu quero dizer é que não é muito mais amplo, né, do que no caso da Netflix, que a própria Netflix decide o que passa, né? É isso, eu só assisto ultimamente Patrulha Canina na Netflix por causa da minha filha, mas com certeza eles estão computando lá muitos acessos, porque é o dia inteiro, tá bom, Matheus? Obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Para a gente fechar, faltou citar o Amazon Prime, né, que tem uma particularidade também, que ele está relacionado ao streaming, mas ele também te dá um benefício de um frete grátis, de algum acesso de compras, de varejo. Eu não sei exatamente se nos Estados Unidos também é assim. Aqui no Brasil é assim. Como é que é esse comportamento lá? Como é que é lá nos Estados Unidos em relação a isso? Aquele negócio, né, Maurílio? Você tem um serviço, que é o Amazon Prime, que dá para comparar com o da Microsoft. Tem o Game Pass ali.
torra a grana nesse negócio, bota o negócio para girar, a gente ganha dinheiro com um serviço de nuvem na Amazon, no caso da Microsoft também ganha uma grana ferrada com serviços de nuvem e outros pacotes. Então tem alguns segmentos que eles torram uma grana danada. Não sei se essa é também a mesma avaliação. Acho que a Amazon ganha muito mais dinheiro, até do que varejo propriamente dito, do que as vendas com serviços digitais, e acaba apostando ali em outros segmentos que, no final das contas, não são benéficos para as operações das companhias, né, Matheus? O Amazon Prime acho que é uma questão muito da cabeça de longo prazo da companhia. A Amazon é capaz de jogar jogos de longo prazo por décadas. Então o Amazon Prime começou em 2006 e hoje parece louco, né? Mas quando a Amazon anunciou a Amazon Prime, a ação caiu. Porque o pensamento do mercado à época era, caraca, que loucura que eles estão fazendo, eles vão dar frete grátis só para alguém que paga $10 por mês. Claro, isso foi um investimento que foi gasto da Amazon ao longo dos anos, mas obviamente se pagou. Aquilo que o Jeff Bezos fala, né? A gente investe naquilo que a gente considera que não vai mudar ao longo do tempo, e as pessoas nunca vão querer que os produtos dela cheguem mais tarde, né? As pessoas sempre querem fretes mais rápido. Então, nos Estados Unidos, eu acho que até mais do que aqui, é muito mais religioso a questão do frete chegar em 2 dias. Para certos produtos, chega em 1 dia, os produtos da Amazon. Mas isso acaba criando uma relação constante. Então, primeiro, eles garantem que eles sempre têm seu cartão de crédito, e eles garantem que você, quando for comprar, você vai falar, dado que eu já gasto, eu tenho frete grátis, eu vou comprar na Amazon versus comprar em outro lugar. E falando sobre o Prime Video especificamente, a Amazon acho que gasta metade, mais ou menos, do gasto de conteúdo da Netflix. Então a Amazon gasta mais ou menos $8 bilhões por ano com o Prime Video. Netflix gasta $17 bilhões por ano, só para ter esses números na cabeça com conteúdo. E o Amazon Prime, ele tem uma diferença bem legal com a Netflix, pelo menos a perspectiva de um acionista. Nós somos acionistas da Amazon. É que desde o início eles sempre mostraram propaganda. Nunca foram propagandas comerciais, então você nunca viu uma propaganda da Coca-Cola. Mas quando você vai assistir lá, por exemplo, uma série como The Boys, no início tem 30 segundos que a Amazon está falando de alguma outra série deles. E o que agora a Amazon está começando a fazer é que eles estão fazendo um esforço muito grande para começar a botar propagandas comerciais, finalmente, após 20 anos, quase, 18 anos de Prime Video. Então você percebe o longo prazismo. Então, a Amazon ela não vai ter esse dilema, porque, por exemplo, a Netflix ela tem um dilema que, apesar de eles estarem crescendo o serviço de propaganda com propaganda, ainda é muito pequeno. Então, se você é uma Procter & Gamble, se você é um grande anunciante, não vale a pena você ainda estar investindo na Netflix, porque o espaço de inventário ainda é muito pequeno. No caso da Amazon, não, eles vão fazer isso para todo mundo. Não vai ter uma opção de você assistir o Prime Video sem propaganda. E se você quiser assistir as séries do Prime Video, você vai ter que aguentar lá seus 30 segundos. A Amazon já tem uma força de vendas de advertising dentro do Amazon.com, que é gigantesca. A Amazon acho que faz $40 bilhões de receita de propaganda já, hoje. E essa monetização que eles vão colocar dentro do Prime Video, que é o segundo maior serviço de streaming nos Estados Unidos, é o maior serviço de streaming no Japão, acho que na Alemanha também é o maior serviço de streaming, vai ser fundamental. Acho que tem uma capacidade para a Amazon melhorar muito. E só um último detalhe, Gabriel, né, é que a Amazon ela tem canais, então, em vários lugares. Então, talvez um dia a BMC esteja lá na Amazon também. Não precisa ser só na TV a cabo, sabe? Eles tentam organizar da mesma forma que acho que algumas Smart TVs tentam, então, um Samsung Plus, o Roku TV. A Amazon tenta ela também organizar. Então, você pode assinar outros serviços de streaming dentro da Amazon, você pode alugar filmes dentro da Amazon. Então, a Amazon também acho que ela corre por fora um pouco como sendo uma das empresas que poderiam racionalizar essa competição dentro do mercado de mídia. Vou só te contar um caos aqui, Maurílio. Você falou que tem vários serviços, Matheus, você pode assinar dentro da própria Amazon. Eu até fiquei surpreso. Eu estava em casa esses dias, eu estava passando ali, vi um produto que eu queria assistir, eu olhei lá, falei, nossa, tem na Amazon Prime, eu cliquei, era de outro serviço. Você falou, você quer assinar? Eu falei, até que quero assinar, fui lá e assinei. Só que como tá na TV da minha casa, aí vai um assina um serviço, vai outro assina outro. No final das contas, eu olhei pro meu cartão de crédito no final do mês, eu tinha assinado todos os serviços que estavam dentro da Amazon e eu tive que fazer uma limpa ali no final, porque cada um queria assistir uma coisa e todo mundo assinou na minha mesma conta. Então, a gente tem esse caos e é realmente
há uma relação bem diferente aí quando você entra num serviço do Amazon Prime, do Prime Video, e quando você entra na Netflix. Há facilidades que, nossa, para um usuário de Netflix parecem absurdas, mas que para quem usa bastante o Prime Video já está bastante acostumado, como esse caso também dos advertisements ali, das propagandinhas antes de você conseguir exibir o conteúdo. Matheus, muito obrigado mesmo pela participação, seja sempre muito bem-vindo, você e toda a equipe da Arbor, Obrigado, sempre de portas abertas aqui na BMC News, trazendo insights importantes sobre Netflix, sobre esse setor de tecnologia, streaming, mídia. Muito obrigado mesmo, seja sempre muito bem-vindo. Valeu. Boa tarde a todos, valeu. Boa tarde. Legal. Nossa, agora são 4 horas e 50 minutos da tarde, então faltam só 10 minutinhos para o fechamento do mercado e a gente está acompanhando aqui minuto a minuto. Daqui a pouco a gente tem mais entrevista com especialistas. Agora uma notícia que envolve o Bradesco e as lojas americanas. Ambos concordaram em suspender por 180 dias o processo de produção antecipada de provas relacionado à dívida de 4 bilhões de reais da varejista. Esta ação era uma das principais frentes do litígio entre o banco e os controladores da empresa. Os créditos do Bradesco representam um pouco mais de 10% do total da dívida, cerca de 4,7 bilhões de reais. Gabriel. Maravilha, vamos dar uma olhada aqui no setor de varejo, inclusive, viu, Maurílio? Já que você mencionava essa relação, nós temos no dia de hoje, metade de um lado, metade para o outro, o Magazine Luiza cai bastante, 6,36%, apesar do dia de ontem ter sido bastante positivo para a companhia. Lojas Marisa, 13,85 no ano, cai mais de 60%, está tentando reestruturar as suas operações, liberando algumas operações ali, ou algumas verticais de negócio para parceiros, tentando remodelar a sua estrutura de negócio, se ater ali ao core business da companhia. No ano, cai 60%. Lojas Americanas, 1,27%. Do outro lado, nós temos Soma, Alpargatas, Pets, tem a própria Guararapes, CIA, diversos ativos aqui, e meu Profit fechou de novo. Daqui a pouco eu trago essa atualização, mas o setor de varejo como um todo, no positivo no dia de hoje, exceto essas ações que eu mencionava. Lojas Marisa, Americanas e a própria Magazine Luiza, Maurílio. Beleza, tá combinado aqui no Closing, então daqui a pouco a gente traz a volta, o revivamento do Profit do Gabriel e a gente traz também como é que foi o fechamento do mercado. Estamos pertinho do intervalo aí, daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações, com os índices do Ibovespa, fechamento também das bolsas dos Estados Unidos e o nosso próximo entrevistado também, hoje ainda tem análise técnica. Até já! BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo.
Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. E tá chegando a hora, agora são 4 da tarde, mais 55 minutinhos. Daqui a pouco o fechamento mais completo do mercado e todos os detalhes aqui no Closing. Não sei de onde eu inventei essa palavra revivamento, o que eu quis dizer era renascimento, então perdão aí a quem estava de olho prestando atenção no português correto, também acho importante. Então eu falei de renascimento do Profit. Tá pronto aí, Gabriel? Agora já voltou? Podemos fazer um giro? Tá pronto, passaram-se 3 dias, a gente deu uma injeção de adrenalina aqui no Profit, está de volta, nós vamos usar um giro de mercado, dólar futuro em 0,19% de queda, R$ 5,06. Vamos ao Ibovespa neste momento a 0,17. Será que vai virar este sinal? Eu torço para que não, viu? O dia foi tão positivo, a gente teve boas notícias aí para o nosso mercado brasileiro, pelo menos em quesitos aqui de Bolsa de Valores, 0,17. Já estivemos bem melhores a 0,8%, 0,9% de alta, agora perdemos um pouquinho de força, 0,17%. Quais os ativos mais negociados do dia? Sempre a Petrobras e os bancões aí, junto com a Vale, liderando estas negociações. Petri 0,26% de queda, R$ 38,00 ainda, R$ 38,42. Então boa margem para a Petrobras ainda neste patamar, no número cheio da sua máxima histórica. Vale 3, 1,29% de queda, cai novamente, já passou dos 65, agora R$ 64,52. Divulgou prévias operacionais com queda de 4% na produção de minério de ferro nos últimos 3 meses, isso não agradou o mercado. E temos toda a questão envolvendo a Country Garden lá na China, que novamente deixou de pagar um título de dívida. Um dos seus cupons aí de dívida no valor de 15 milhões de dólares, já havia deixado de pagar um de valor de 60 milhões de dólares no passado. Então temos novamente a crise do setor imobiliário chinês, pesando um pouquinho aqui para a Vale 3 e para o setor de siderurgia e mineração como um todo. Daqui a pouco eu abro estes ativos. Do lado positivo, bancões. Itaú, Banco do Brasil, aqui BBAS3, ambos com mais de 1% de alta. Também o Bradesco em patamar positivo, 0,56%. Temos aí os bancos também participando, talvez, dessa manutenção do Ibov no patamar positivo. Fora os bancos, nós temos a Localiza, 0,31% de alta, a própria Rumo por aqui, 2,30%, a Redditor e também a Copel aparecendo entre as maiores altas. Sabesp, um dia de alta pelo menos, viu, Maurílio? R$ 60,50, já encostou no 63 há poucos dias atrás, mas sofreu com algumas quedas, mesmo com as notícias da entrega, claro, deste projeto de privatização da companhia na Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo. E, Maurílio, fica tranquilo, tá liberado o neologismo, a BMC News é extremamente inovadora, então a gente inova até na linguagem aqui no português, a gente cria palavras para expressar as nossas opiniões aqui, expressar os nossos sentimentos. O neologismo está liberado. Maravilha. Vamos então vamos chamar o nosso próximo entrevistado, Pedro Paulo Silveira, economista. Então a gente abriu, né, Pedro Paulo, boa tarde, aqui falando sobre justamente o discurso, né, de Jerome Powell hoje, que deixou aí o mercado americano parecendo uma gangorra, muita volatilidade. Muitos analistas dizendo que Jerome Powell nem diz que sim, nem diz que não. Queria saber da sua análise, o que você acredita que está em jogo nesse momento e se ele apontou algum caminho ou se ele ficou em cima do muro. Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer participar. Eu acho que ele ficou em cima do muro, né? Eu acho não, tenho certeza. Ele não quis se comprometer, eu acho que ele jogou um tom conciliador para as duas propostas possíveis que tem dentro do FONC, ainda que a proposta majoritária, a visão majoritária seja de manutenção, pelo menos os últimos discursos dos diretores é o que deu para entender. Então eu acho que ele jogou para manter a porta aberta para mais um aumento, se for necessário,
ou manter, né? Eu acho que ele não quis se comprometer. Falou muito do mercado de trabalho, que está forte, a economia está forte, a inflação está alta, falou bastante, mas também deu a entender que o trabalho feito até agora ainda tem muito para atuar sobre a economia. Então, eu acho que ele foi neutro, e isso decepcionou um pouco o mercado, evidente, né? O mercado queria uma notícia um pouco mais efetiva, uma declaração dele mais na linha do Williams, no sentido de dizer que o trabalho feito até aqui já foi suficiente, talvez a alta das taxas de juros mais longas tenham uma atuação sobre o mercado, que eu acredito inclusive nisso, mas ele não quis se comprometer, não. Está aí, a taxa de juros de 10 anos está lá nos 5% praticamente. Encostou nos 4,99, a gente trouxe, inclusive durante o discurso, foi para 4,98, 4,99, tinha dado uma tranquilizada durante a manhã, começou as negociações estressado, voltou um pouquinho, e a hora que ele começou a falar, a gente já viu esses títulos encostando de novo nos 5%. Parecia uma realidade distante, viu, Pedro? Mas o pessoal da BlackRock apontou, falou, pode chegar nos 5%, o mercado já estava dando esses indícios, a gente falava, mas está tão distante. Foi aumentando, de grão em grão, chegou lá quase nos 5% no dia de hoje. Então eu queria trazer essa discussão contigo. Você mencionava que ele ficou um pouquinho em cima do muro. Em alguns pontos da fala dele, ele indicou que o Fed está tentando rever ou tentando recalcular a taxa neutra de juros nos Estados Unidos, que depois da pandemia alguma coisa pode ter mudado, que essa taxa pode ser um pouco mais alta e talvez não estejamos nos patamares ainda suficientemente restritivos, que o Fed continua buscando esse patamar restritivo, que alguns indicadores, alguns levantamentos apontam que a taxa que hoje é negociada não está muito alta, segundo o próprio FONC ou o comitê ali, segundo os levantamentos que promulgaram. Então, esses pontos que me chamaram a atenção por serem um pouquinho mais pessimistas do que nós tínhamos anteriormente. Você identifica esse pessimismo, talvez esses apontamentos mais negativos na fala, principalmente relacionados a essa taxa neutra de juros depois do ciclo de quedas? Acho de arrepiar os cabelos, né? Porque você entra numa discussão que é muito delicada. O R-estrela, o famoso R-estrela, ele é uma medida difícil de ser encontrada em termos ideais, e ela dá margem para várias interpretações, né? Você, dependendo da forma como você vai aferir o R-estrela, e quem tem um trabalho sistemático a respeito disso é o próprio Williams, do Fed de Nova York, ele tem alguns trabalhos nesse campo. Eles estão tentando achar um pouco mais, chegar um pouco mais perto do R-estrela, e de fato é um pouco mais alto. Mas em relação à taxa de juros de 10 anos, eu acho que o mercado está chegando um pouco atrasado no 5. A sinalização que a gente tinha antes, com as expectativas inflacionárias medidas pelo Fed, medidas pela Universidade de Michigan, e mais os juros das TIPS, estão fazendo o caminho inverso que a gente faz aqui para achar a inflação implícita, pegando a LTN e deduzindo o juro da NTNB. Lá, se você pegar as expectativas inflacionárias e adicionar o juro das TIPS, já dava um juro maior. Então, ou seja, o mercado estava trabalhando com expectativas inflacionárias maiores na visão, no mercado não, os agentes estavam com taxas de juros com taxas de inflação esperadas maiores do que as taxas de inflação embutidas nas treasuries. Então, as treasuries precisavam andar. Eu acho que elas estão recuperando um pouco desse atraso que tinha. Então, chegar no 5 está dentro do que seria de se esperar. Agora, o papel que o Jeremy Powell cumpre nesse momento, eu acho, é de jogar um pouco mais de dúvida, deixar o mercado um pouco mais na defensiva, evitar um pouco de euforia com as expectativas de curto prazo. Eu acho que o papel foi esse, jogar a discussão em torno do R-estrela, da taxa de juro neutro. É uma forma ideal para conseguir um terreno neutro para afirmar o que é necessário em termos de
de aperto monetário, porque se de fato a taxa de juros mudou, é para mais forte, dadas as consequências do choque de oferta que a gente viveu, das mudanças que a gente está vivendo, e da forma como ela é apurada, particularmente pelo Fed de Nova York. Então, eu acho que ele quis colocar o mercado um pouco mais na defensiva e mantê-lo fora de um clima de euforia para as próximas semanas. Eu acho que é basicamente isso. Perfeito, Pedro Paulo. O David Martins tem um questionamento para você. Pedro, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Pedro, com essa alta de juros nos Estados Unidos e ainda toda essa incerteza se nós teremos um novo aumento ou não ainda este ano, sai um dado, o mercado se anima falando que não haverá necessidade de um novo aumento, sai um outro dado, o mercado já cai em si e vê que haverá necessidade de aumento, todo esse cenário incerto. E quando a gente vai analisar os bondes, a gente vê principalmente uma desvalorização por essa alta dos juros, uma maior desvalorização dos últimos 100 anos. A gente pode dizer assim, eu vi um paper recentemente. Você acredita que assim, seja uma oportunidade nesse momento, nesse patamar de juros, ter uma alocação dentro de renda fixa nos Estados Unidos, utilizando ali o instrumento de bonds? Ou você acredita que esse cenário ainda é muito incerto com relação a esse aumento dos juros, então pode continuar esse movimento? Quem entrar agora vai poder, no curto prazo, ter um prejuízo pela marcação ao mercado? Qual a sua visão, por gentileza, com relação a investimento em renda fixa nos Estados Unidos? A sua pergunta, basicamente, o que eu vou resumir a sua pergunta é a seguinte: os títulos de 10 anos já bateram o seu máximo? Eu tenho... Por quê? Né? Porque se bateram o máximo, é hora de comprar, eu compro. No mínimo, eu vou ficar tranquilo com o carregamento dele na marcação a mercado. Se tomar alguma coisinha, vai ser pequena, não tem problema nenhum. Será que ele pode ir a 5,5, 6? Eu espero que não. 5,5, 6 seria um choque de juro muito grande para os balanços privados dos Estados Unidos. Né? Ele seria um choque forte, seria uma sinalização do mercado em relação à política fiscal muito ruim. Né? Então, as expectativas do mercado, então, já consolidam uma inflação futura muito mais alta do que aquela que o Fed pode ou deve controlar, de 2%. Taxas de juros de 6%, 5,5%, implicam inflações superiores a 3,5%, 4%, né, completamente fora da meta do Banco Central. Não seria um cenário muito ruim. Eu acho que se nós não chegamos no máximo, nós estamos muito perto do máximo. É difícil falar isso, mas a gente pode queimar a língua. Mas a língua foi feita para queimar. Né? Eu acho que nas treasuries, pensar em um número muito maior que 5% é realmente muito complicado. Então, eu acho que a gente pode estar chegando no número razoável. Note, os maiores gestores do planeta estão cautelosos nesse momento. O BlackRock acabou de dizer que as taxas de juros ainda vão subir mais, eles estão vendo mais altas. Eu espero que, se houver mais alta, seria ali para 5,20, 5,30, não mais do que isso, porque mais do que isso vai ser, para mim, uma sinalização muito ruim. Então, a resposta é muito receio de estar errado, talvez a gente esteja muito perto do momento de aplicar em taxas de juros nos Estados Unidos. Aquele negócio, né, Pedro, se a T10 chegar em 6%, acho que um dos últimos problemas vai ser a marcação a mercado aí para nossa economia mundial. Pô, cara, pelo amor de Deus, a hora que chegar em 6 é porque o negócio azedou de vez, né? E o meu último problema é vocês lembrarem que eu falei que a máxima era 5. Então, também, exatamente. Está todo mundo debaixo de um tsunami. Não, vai ser muito ruim. Além dos efeitos sobre o balanço, tem relação com as expectativas desancoradas, muito desancoradas. Né? Ou os agentes já teriam a certeza absoluta que a inflação vai ficar muito alta por muito tempo. Né? Isso é muito ruim para o cenário atual. Né? A diferença dos anos 80, a economia de hoje ela não comporta uma inflação mais alta. Né? Os agentes não estão preparados para isso. Essa é a minha visão. Então, o efeito dessa alta de inflação seria muito puxado. Ainda, né, que os Estados Unidos teriam o benefício
da desvalorização da dívida, né? Nesse campo teria uma vantagem, mas de qualquer maneira, eu acho que o efeito sobre o setor privado, sobre o crescimento, sobre a economia como um todo seria muito negativo. Maravilha. Inclusive, tem algumas discussões que a gente pode levantar por aqui, todas vindas deste discurso de Jerome Powell. Ele indicou que talvez o cenário para os bancos esteja um pouco mais controlado, mas eles ainda estão monitorando. Acho que um dos grandes riscos aí também dessa alta desenfreada de juros, quando a gente fala de marcação a mercado, acho que para estes bancos um pouco menores, já que a gente sofreu com esse problema no começo do ano. Você acha que pode ser mais um destes problemas, talvez se os juros continuarem subindo tanto, essa taxa futura ser tão restritiva? Inclusive, Jerome Powell indica que se o juro continuar desse jeito no mercado futuro, nem precisa mais subir juro, porque o mercado futuro por si só já vai estar penalizando demais a economia, já vai ser restritivo o suficiente. Pode gerar mais choques aí para este próximo ano, porque são aqueles setores que a gente sabe que são sensíveis, talvez, ao que está acontecendo agora, já demonstraram essa sensibilidade, estão, por enquanto, mais calmos, mas há também alguns riscos relacionados a esses setores no mercado mundial, não só nos Estados Unidos. Imagina um gestor, um alocador de patrimônio agora, que tem a carteira dele aplicada a 2,5%, a 3,5%, e já está tomando um calor enorme nos 5%, tem que dar satisfação nos 5,5%. Do ponto de vista da alocação de recursos, o estrago já foi razoável em renda fixa para esse ano. Esse ano foi muito dolorido para quem faz a gestão de recursos lá fora. Aqui também, mas lá fora, bastante, né? Por causa da alta da taxa de juros. Isso tem efeitos sobre os balanços bancários. É claro que os grandes bancos, como Chase, Morgan Stanley, Goldman, Wells Fargo, esses bancos estão bem defendidos. Agora, os bancos médios e menores, eles podem ter problemas sim. Apesar do Paulo falar que não, eu acho que uma situação na qual o juro continue subindo indefinidamente, você vai ter um problema, na minha opinião, de balanço bancário, né? Por mais que isso seja atenuado pela força dos grandes bancos, ele pode gerar um efeito que alguns analistas já estão esperando nos Estados Unidos, que é o de encolhimento do crédito, né? Um dinheiro mais caro, no mínimo o que vai acontecer é que os bancos vão encurtar as suas operações de crédito. E isso vai ter um impacto importante sobre a atividade econômica, vai ter um impacto importante sobre aquilo que a gente chama de condições financeiras. Então, eu acho que a discussão sobre o Fed Funds, nesse momento, para mim, ela perde um pouco o sentido. Eu concordo com eu gostei do que falaram, quem sou eu para concordar? Eu gostei do que falaram os diretores do Fed na semana passada, que boa parte do serviço, quem está fazendo agora são as treasuries. Porque o efeito que as treasuries têm sobre a economia como um todo é muito poderoso. Ele atua sobre o crédito, na ponta, efetivamente, de tornar o crédito mais caro, dificultar a vida de famílias e empresas para expandir os seus investimentos e gastos, e torna a vida dos bancos também um pouco mais difícil, porque eles têm que administrar melhor o dinheiro a partir daí, né? O dinheiro mais caro implica em crédito mais arriscado. Então, eu tenho aqui para mim que mais uma alta da taxa de juros seria contraproducente nesse momento, sobretudo porque a gente vai começar a ver os efeitos das ações do Fed da alta das treasuries a partir agora do primeiro trimestre do ano que vem. Então, eu acho que aumentar ou não aumentar 0,25 agora não faria muita diferença. O mais importante é monitorar os efeitos dessa alta vigorosa das taxas de juros. Vocês falaram aí, é a maior alta em muito tempo, né? Eu, particularmente, nunca tinha visto uma alta dessa, mas olha que eu já estou há bastante tempo no mercado, eu acho que o efeito dessa alta já vai ser suficiente para colocar a atividade econômica mais suavizada. O dia está passando, está piorando aqui, ó. A gente estava em 4,96, 4,97, agora já está quase em 4,99 a rentabilidade da T10, então
realmente está mais próximo dos 5 do que do patamar de abertura, David. O negócio está feio aqui. Vai pro 5. Eu acho que vai pro 5. Já está 4,988. Um dia a mais, um dia a menos, vai encostar. É aquele negócio, quem está tomando decisão já olha e fala, pô, mas está tão perto dos 5. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Para quando estava lá nos 4,30, 4,40 que a gente já estava preocupado, era aquele negócio, já está tão distante, mas agora já está 4,99, 4,993, vai bater daqui a pouquinho. Todo dia 10, 15 pontos base. Exatamente, todo dia 10, 15 pontos base, de grão em grão, a galinha enche o papo. David, por favor, fica à vontade. Uma última pergunta aí para a gente encerrar essa nossa entrevista com o Pedro, porque a gente já está estourando o tempo já estou tomando esse espaço no fechamento do mercado do Pedro Paulo. Pedro, uma última pergunta então para a gente encerrar. Eu gostaria de que você trouxesse, de acordo com a sua experiência, né, em outras guerras, em outros conflitos que já vivemos, com relação ao petróleo, que a gente está vendo essa valorização no curto prazo e o impacto que isso vai ter diretamente na inflação, né? E a gente vê os Estados Unidos principalmente com essa alta de juros para esse controle inflacionário, que deve permanecer por mais tempo. Você trouxe aí, enfim, uma visão que deve estar próximo à sua máxima ali, a essa taxa de juros, mas, enfim, um cenário ainda muito incerto. E você não gostaria de que chegasse nesse patamar de 6%, por exemplo, 6,5%, que seria um cenário muito difícil em termos econômicos. Mas como você tem visto com relação a estar na conta ou não essa guerra, uma escalada da guerra, essa alta do petróleo? Eu estava até comentando anteriormente que o petróleo não precisa nem subir tanto, se ele permanecer nesse patamar já é um patamar bem elevado. Então quais serão os reflexos desse petróleo mais alto nos custos aí com relação a transporte no mundo todo, praticamente impactando diretamente na inflação? O refresco que o petróleo deu caindo até os 80 e pouquinho, ali, $84, né, semana retrasada, esse refresco a gente já está, nós estamos nos despedindo dele. Boa parte do choque positivo no sentido de desinflacionar, a gente já está perdendo, porque o patamar do petróleo está voltando ao que ele estava no início do ano. Então, todo mundo contava lá fora que o choque transitório do petróleo ele vinha numa onda, essa onda era absorvida, você tinha um efeito secundário com aumento de salários, aí baixava, tudo estava acomodado. O problema é que você está vendo o petróleo subir de novo, e com uma chance de subir mais uma vez. Eu não acho que $93,38 por Brent são o ponto de equilíbrio. Eu acho que se a guerra continua, se continuam ocorrendo acidentes como acidentes, eu não digo, né? Você deixar o seu filho brincar em alguns lugares não vai causar um acidente, vai causar algum evento que você já espera, o acidente não é esperado. Os eventos que estão ocorrendo no Oriente Médio são eventos que nós podemos esperar em um ambiente de guerra como essa, né? Por exemplo, o lançamento de drones sobre navios americanos. Isso realmente pode disparar um conflito, né, mais ampliado. E se o conflito for mais ampliado, o petróleo não fica aí, ele vai para 120, 140, 150 dólares. Né? O mercado está tecnicamente tranquilo com o petróleo agora, mas se você tiver um nível de agressão maior na guerra, o petróleo vai subir mais. Aí sim, a taxa de juro ela vai precisar mudar. E o que eu falei agora há pouco já não vale mais, porque o que eu falei era supondo um mundo com petróleo ali a 90 dólares, 85 dólares. O petróleo acima de 100 dólares, as taxas de juros vão ter que subir mais, não tem dúvida nenhuma, porque a inflação vai subir mais. Né? Isso vai causar um tipo de constrangimento, novamente, no processo inflacionário, que é uma terceira onda nesse caso. A primeira foi pós-pandemia, a guerra da Ucrânia, agora a gente vem com essa nova guerra. Se o petróleo sobe, ele vai causar um pico inflacionário novamente, e isso vai ter consequências sobre as expectativas, sobre a política monetária conjunta de todos os países. Não vai ser um evento positivo, não. Eu quero crer que
que essa guerra vai ficar constrita ali naquela região, circunscrita naquela região. E o petróleo vai ficar por aí. Agora, se o petróleo não ficar, de fato, é um novo equilíbrio, com inflação mais alta e juros mais altos. Aquele negócio, né? Você mencionava, você deixa o seu filho brincar em alguns lugares, no acidente, alguma coisa que já devia estar prevista que acontecesse. É aquele negócio, o mercado foi surpreendido, é a festa surpresa que você chega em casa, você vê o bolo, você vê o teu irmão enchendo bexiga, já tem confete na sala, e aí quando canta parabéns, fala, nossa, fui surpreendido, que maravilha, que alegria que eu estou sentindo agora. Todo mundo tá vendo as coisas acontecerem, não dá para chegar no final do dia e falar, caraca, que surpresa essa do petróleo subindo demais. Realmente, é um cenário possível, né, Pedro? Eu acho assim, o mercado não está precificando isso exatamente, né? Essa alta que ele fez de 85 para os 94 agora, já coloca uma probabilidade de ocorrência desse evento ali na casa dos 20%, 30%. Né? Desse evento que eu digo, uma guerra mais amplificada. Agora, vão acompanhar, não tem outra coisa para fazer. Acompanhar dia a dia, nós estamos querendo os nossos conterrâneos que estão lá. Não dá para comparar isso daí. Eu ia comparar com o pessoal que está em Gaza, desculpem, que está numa situação desesperadora. Mas nós estamos como todos os investidores no mercado, né? Dependendo de um equilíbrio que é muito delicado e que tem resultados extremos dos dois lados. Se você tiver a paz, o petróleo cai de novo, cai bastante. Agora, se o conflito se amplia, o petróleo não tem limite para subir, não. Maravilha. Pedro Paulo Silveira, sempre um prazer lhe receber por aqui, economista. Seja sempre muito bem-vindo, não só ao fechamento do mercado, mas ao restante da programação do MMC News. Uma ótima conversa. Espero que todos que estão nos acompanhando neste momento tenham adorado também, como eu gostei bastante das suas ponderações. Muito obrigado. Eu adoro participar. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo e vamos torcer para dar certo. Sempre na torcida. O otimismo é o último que nos deixa, Pedro. Tem muito obrigado. Tem que ser otimista. Exatamente. Tchau, tchau. Um abraço, uma ótima tarde. Obrigado, Maurílio. Tchau. Fechou? Podemos fechar o mercado aqui? Fechou, né? Nós temos... Mas não tenho notícias boas. Você quer dar outras notícias? A gente volta pro fechamento do mercado ou você quer que eu atualize agora? Não, vamos fechar já. Porque o Ibovespa tem aqui... gente que gostou, vai. Você quer me dar tristeza, né, Maurílio? 0,05% de queda. Pouquinho. Nós fomos lá ao topo. 0,8%, 0,9% de alta para o Ibov, estava todo mundo em festa no começo do dia, e aí fomos perdendo margens, e agora 0,05%, fechamento do Ibovespa, 114.004 pontos, já estivemos acima dos 115 mil pontos. Não é muito animador não essa bolsa de valores, mas claro, todo dia é um dia, né? Tem seus louros, tem os seus reveses, a gente está aqui trazendo essas informações. Ativos mais negociados do dia, Petrobras 0,47% de queda, continuou aí nos seus R$ 38,00, não perdeu este patamar. A Vale 3 vem logo em seguida, 1,44%, a situação é um pouco mais delicada, enquanto o petróleo está de um lado, o minério de ferro está do outro, não na cotação especificamente, mas no cenário. A China vem dando péssimos indícios da saúde do seu setor imobiliário, inclusive com as duas maiores incorporadoras do país tendo problemas para cumprir com as suas obrigações financeiras. Aí eu ressalto, claro, Country Garden e a própria Evergrande. Neste momento, 1,44%, volta ao patamar de R$ 64,00, 24% de desconto no ano, e nós não estamos contando aqui com a máxima do ano lá nos R$ 93,00. A gente está contando aí com o preço de abertura de 2023. Se a gente puxar da máxima, é um pouquinho mais triste. Petri 3 vem logo em seguida, 0,72. Prio 3R Petróleo também em patamares negativos. Do lado positivo, os ativos mais negociados foram Itube 4, Itaú 1,16% de alta e Banco do Brasil 0,77 também em patamar positivo. Bancões até tentaram nos dar uma ajudada, mas Petro e Vale ficaram aí neste lado negativo. Vamos à variação diária, quais os ativos que mais ganharam e mais perderam valor no dia de hoje. Quem ganhou bastante foi a Cielo, 6,53%. Deu uma boa engatada aí a Cielo. Neste mês não sai muito... a gente teve vários dias que não saiu muito do lugar.
alta de 6,5% representa praticamente todo o movimento do mês. Então, até ontem nós tínhamos uma Cielo estável em outubro. Energisa e todo o setor de elétricas está aqui no nosso lado positivo do Ibovespa. Do lado negativo, Magazine Luiza, a CVC, Gol e Localweb são os principais destaques, com mais de 4%. Magazine Luiza chega a quase 7% de desconto. E o dólar no Ibovespa está de um lado, o Ibov está do mesmo lado, o dólar está do mesmo lado, 0,11% de desconto, R$ 5,06. Então, os dois foram para o mesmo lado, o Ibov fechou no negativo, o dólar fechou no negativo, o dólar ficou nesses patamares aí por boa parte do dia. A gente vai para um rápido intervalo, o mercado está fechado, mas na volta tem análise técnica, tem mais notícias do mundo corporativo e muita discussão aqui no nosso fechamento de mercado. É rapidinho, não saia daí. PNC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao nosso fechamento de mercado. Estou com os criptoativos aqui na minha tela. Um bom dia para cripto. Temos diversos ativos em campo positivo. O próprio Bitcoin volta aos 28.739 dólares. Chegou a encostar nos 30 mil dólares no comecinho da semana. A gente trouxe essa notícia por aqui, viu, Maurílio? O Bitcoin disparou por conta de uma fake news. Olha só, o mercado de criptoativos é realmente uma loucura. Foi dito na segunda-feira que nós tínhamos a aprovação do ETF à vista de Bitcoin da BlackRock. Isso durou 4 minutos e em 4 minutos o Bitcoin disparou mais de 10%, chegou lá nos 30 mil dólares. Aí a BlackRock veio ao mercado e falou, gente, não tem nada disso, não foi aprovado ainda, a SEC ainda está avaliando, e aí recuou boa parte daqueles ganhos. Então, tivemos uma semana agitada, não dá para falar que está tudo tranquilo no mercado de criptoativos, mas estamos caminhando aos pouquinhos. Nas últimas semanas, aí, nos últimos dias, nós tivemos uma boa alta para o Bitcoin, talvez motivada aí por essa corrida por reserva de valor. Muitos investidores, muitos daqueles que já têm criptoativos na carteira, consideram o Bitcoin como talvez o ouro digital, uma alternativa para a reserva de valor. Essa tese vem sendo testada, não há tempo suficiente para nós descobrirmos se realmente ele vai se comportar como uma reserva de valor nestes momentos de crise, de guerra, de pandemia, de conflitos armados,
mas fato é que o BTC ainda está aqui nos 28 mil dólares, chegou a encostar nos 30, voltou tudo e não consegue sair mais deste patamar, mas aos pouquinhos ele vai caminhando. 1,53% de alta, e o Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, 0,34% de alta. Então o BTC, com um baita de um desempenho, ele tem melhor desempenho do que outros ativos um pouquinho menores. Para o mercado como um todo, eu tenho aqui alguns destaques. Litecoin sobe 2%, Bitcoin vem logo em seguida com 1,50%, e aí temos vários outros que estão aqui em patamares um pouquinho menores, como é o caso de Cross, RP e o USDC, que não tem muita volatilidade, claro, por ser uma stablecoin, e a própria Cardano. Então, Bitcoin aí e a própria Litecoin se destacando. Parece que o mercado está apostando nos ativos mais consolidados, mais fáceis. David Martins, acho que é uma máxima desde o começo do ano, né? O mercado de criptoativos tomou um baita de um susto em 2022. Foi um péssimo ano, com quebradeira de projetos. A gente teve a segunda maior exchange do planeta anunciando a sua insolvência. Tiveram vários investidores que não conseguiram sacar os seus recursos. Há um processo judicial imenso envolvendo a FTX. Então, tivemos um ano complicado e o ano logo em seguida os investidores acabam apostando aí no que é mais fácil, no que é mais tranquilo, no que já é conhecido e consolidado. Não tem muitas apostas aí em 2023, parece que é o ano do Bitcoin mesmo. Neste ano pré-halving, pré-mudança aí na rede do Bitcoin. David Martins, acho que é uma alternativa a ser considerada para quem está aí buscando um pouquinho mais de uma pimentinha no portfólio, talvez ativos um pouco mais voláteis. Vocês consideram essa alternativa no dia a dia de vocês? O investimento em criptoativos, no caso, estes mais consolidados? Eu gosto bastante desses ativos mais consolidados, como você bem trouxe, tanto o Bitcoin como o Ethereum. Eu acho que assim, faz bastante sentido. Esses protocolos menores, possuímos alguns parceiros, enfim, que trazem ali uma análise, ou até mesmo muitas pessoas acabam operando através de análise gráfica, que nós teremos daqui a pouco com relação às ações aqui do nosso Ibovespa. Eu vejo que faz bastante sentido. Esse ano o Bitcoin está subindo 65%. Então, quem tem um percentual da carteira em Bitcoin está dando ali um afago, né? Porque a gente vê um mercado com muita volatilidade e aqui no Brasil, por mais que a gente tenha tido um período de alta, hoje a gente está vendo o mercado já mais com receio ali e com muita aversão a risco. É claro que, como você bem trouxe, uma fake news fez o papel disparar, depois ele acabou recuando, mas nesse patamar ali aproximado de 30 mil dólares, eu vejo que ainda faça bastante sentido. Por quê? Porque se a gente for pegar a máxima, que foi ali no ano de 2021, a gente chegou o Bitcoin a 65 mil dólares. Então a gente está falando de 30 mil dólares, a gente está falando que ainda para voltar àquele patamar tem ainda praticamente que dobrar de tamanho. E eu vejo que recentemente, essa semana, se eu não me engano, saiu notícia também da Ferrari, que vai aceitar Bitcoin, negociação ali na compra de veículos. Então é um protocolo que eu vejo mais confiável e eu vejo assim muito potencial. É claro que aplicar nesse tipo de ativo, né, você compor o portfólio uma parcela em criptoativos, tem que ser uma parcela menor. Então a gente sempre fala que ativos alternativos, no máximo dentro da carteira, uns 5%. Eu estou falando de todos os ativos alternativos que vão compor esse portfólio. Mas sim, faz bastante sentido e eu gosto bastante, em termos de diversificação, utilizar esses protocolos. Acho assim, o problema maior quando eu trago até com relação ao Brasil e criptoativos é a quantidade de fraudes existentes utilizando esse nome. E mesmo com uma quantidade absurda de fraudes que utilizam o nome de Bitcoin, de criptoativos, que não tem nenhuma relação direta com as moedas, a gente vê que o número de pessoas que negociam criptoativos de forma regular ali, através de uma exchange que tem toda uma confiabilidade, é maior do que o número de investidores de bolsa aqui no Brasil. Então a gente sabe que os mais jovens têm sim utilizado bastante aí as plataformas para negociar criptoativos. Eu continuo gostando bastante, tá, Gabriel? Eu vejo que faz bastante sentido. Claro, vai depender muito do perfil de risco de cada investidor, mas dentro daqueles 5% de ativos alternativos, com certeza, Bitcoin e Ethereum faz bastante sentido. E quem não tem este ano, o portfólio está sofrendo um pouco mais. Maravilha. Realmente você trouxe aí essa variação positiva desses ativos no ano. Vou trazer aqui o consolidado de 2023 para o BTC, para o Bitcoin, que é o principal criptoativo do mercado. BTC contra dólar, tá? Até isso aqui é contando com a moeda norte-americana. Se você investiu aí, você pode estar ganhando até um pouquinho mais
em referência ao câmbio por conta da desvalorização do real, por conta da apreciação aqui da nossa moeda. Então tem algumas questões. O gráfico que eu uso aqui é em relação à moeda norte-americana, porque a gente tem uma variação que é utilizada em todo o restante do planeta. Então, para o ano de 2023, olha só, David, 73%, quase 74%. Então, um baita ativo aqui em 2023, o Bitcoin. O Ethereum fica um pouquinho para trás, mas também se valoriza. Se a gente esticar aqui a cotação do Ethereum neste 2023, dá para ver que o ativo ele está no positivo, um pouquinho menos do que o Bitcoin, mas também está em patamar aqui interessante. Eu não vou conseguir trazer, infelizmente, a cotação do Ethereum, porque eu estou sendo tapeado aqui pelo meu mapa, mas daqui a pouco a gente traz essa cotação consolidada do Ethereum em 2023. Maurílio? Beleza, Gabriel. Olha, você merece uma votação especial por conta do golpe que você está levando hoje do aplicativo aí. E eu quero aproveitar, inclusive, para chamar quem está assistindo aí para votar em toda a equipe da BMC News. Tem, inclusive, um QR Code que a gente separou aí para mostrar exatamente, para estimular que você vá até o site, está ali ó, no cantinho, vá até o site dos mais admirados da imprensa e votem na nossa equipe. Nós temos vários programas concorrendo, temos vários apresentadores, inclusive esse apresentador aí que está sofrendo hoje com o painel de calor, Gabriel Monteiro, temos Paula Morales, temos também o Carlo Cauti e o Felipe Nascimento, todos concorrendo em categorias diferentes. Então fica aqui o convite para vocês, aponte o celular aí no cantinho para o QR Code que está aparecendo aí e vote nos profissionais da BMC News. Valeu esse merchan aí, Gabriel? Valeu, Maurílio. Tá mais do que pago o nosso merchan. Já convido todo mundo, basta pegar o celular, apontar, o Maurílio já explicou todo o processo. Participem dessa votação, prêmio mais admirados da imprensa, para prestigiar, claro, este nosso trabalho que nós fazemos todos os dias, trazendo informação que gera valor para o mercado financeiro, para os investidores, para qualquer um que queira assistir a nossa programação. Estamos em todos os lugares trazendo um conteúdo de extrema relevância, não só para quem vive de mercado o tempo todo, mas quem é curioso, quem quer aprender um pouquinho mais, quem está ali buscando por informações sobre economia, mercado financeiro e até empreendedorismo, algumas ideias para empreender. Basta escanear o QR Code. Nós estamos concorrendo na categoria de jornalistas, todos estes profissionais que o Maurílio já citou, na categoria de podcasts com o BMC Talks e também o Papo de Dinheiro, que ficou entre os mais admirados no ano passado. Nós estamos na categoria de programa de TV com o BMC News e este nosso amado fechamento de mercado, o BMC Close, está concorrendo na categoria de programa de TV e também o nosso portal de notícias. Então aproveite, vote, basta escanear o QR Code, participe dessa... Eu apontei para o lugar errado, basta escanear o QR Code desse lado aqui, e aí você prestigia todo este nosso trabalho que fazemos todos os dias. O meu trabalho, o trabalho do Maurílio, o trabalho do David, todo mundo que está na produção, é uma grande conquista para toda a equipe da BMC News. Maravilha, agora chegou a hora de abrir a conexão com Buenos Aires, com um outro finalista aí desse prêmio, que é o Carlo Cauti, que está acompanhando esses últimos dias antes da eleição presidencial na Argentina. Carlo Cauti, boa tarde para você, bem-vindo ao Closing. Queria saber o que está acontecendo aí em Buenos Aires, como é que está o peso, que parece estar mais estável frente ao dólar, e como é que está essa expectativa aí para a eleição na Argentina? Olá, boa tarde, Maurílio, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Estamos aqui na Praça de Maio, em Buenos Aires. O peso, como você falou, aparentemente está mais estável nesses últimos dias, antes das eleições que vão acontecer agora no domingo, dia 22, eleições que vão decidir quem será o próximo inquilino aqui do prédio que vocês estão vendo atrás de mim, da Casa Rosada, mas também quem será o próximo ministro da Economia da Argentina. O Ministério da Economia fica aqui também, nesse prédio aqui do lado, e o ministro da Economia que vai substituir o atual ministro, que é o Sérgio Massa, candidato governista para a presidência da República Argentina, terá que enfrentar uma situação muito complicada, com reservas negativas, ou, aliás, reservas líquidas negativas de dólares e também uma inflação que está superando os 130% no acumulado deste ano, vai chegar, segundo os analistas, a 170% até o final do ano. A questão é que o peso aparentemente está se mantendo mais estável porque o governo decidiu atuar uma repressão valutária, uma repressão cambial, ou seja, mandou a polícia, de fato, reprimir
nas casas de câmbio que estão aqui em Buenos Aires. Lembrando que aqui em Buenos Aires temos 14 câmbios, aqui na Argentina temos 14 câmbios diferentes, o câmbio mais real, o câmbio mais que está mais próximo da realidade, é o famoso câmbio do dólar blue, mas chegamos a ter também câmbios do dólar Coldplay, quando vieram os músicos britânicos aqui na Argentina fazer um show, foi criado um câmbio específico para esse evento. Agora, o câmbio do dólar blue está por volta de 980 pesos por dólar, isso porque o governo está tentando reprimir o câmbio e está também utilizando swaps cambiais para tentar manter artificialmente baixo o câmbio, pelo menos conter esta alta até o dia da eleição. Já falei com alguns cambistas aqui em Buenos Aires que falaram que não vão atuar a partir de amanhã, então amanhã não terá mais câmbio na Argentina até segunda-feira, dia após a eleição, justamente por causa desta incerteza com a cotação do peso. E por último, fica também aqui a dúvida sobre o que acontecerá com a economia argentina após as eleições. Já estão faltando peças de reposição em algumas fábricas, por exemplo, a fábrica da General Motors aqui na Argentina está paralisando suas atividades por falta de peças de reposição, porque as empresas argentinas não conseguem mais pagar os fornecedores estrangeiros. Então, situação muito complicada por aqui, uma economia que está de fato em chamas e a população argentina sofre na pele esta alta constante diária dos preços nos supermercados. Uma última dúvida aqui, Carlos, até para aproveitar essa conexão. Qual a cotação do dólar blue você tem aí de cabeça? Por favor, que eu trago a cotação do câmbio oficial aqui em tempo real, para a gente ver essa comparação. Você tem de cabeça 900 e quanto? Eu acabei de trocar por cerca de 900 pesos, tá? Então, um dólar está 900 pesos. Mais ou menos o câmbio oficial está 1/3 desse valor, cerca de 300 e poucos pesos, se não me engano. Então, o dólar exatamente, aqui ó, 349, viu, Carlos? 349 pesos por dólar. Quase 3 vezes mais do que está sendo negociado no câmbio paralelo, no mercado paralelo, que é o que realmente movimenta aí a economia, né, não, Carlos? Porque esse câmbio aqui está artificialmente baixo, artificialmente congelado. Exatamente. Lembrando também que o câmbio, ninguém está utilizando o câmbio real, senão as empresas que são obrigadas a fazer isso, um câmbio muito desfavorável, e até as empresas exportadoras, para tentar aliviar um pouco a situação da economia argentina, foram autorizadas a utilizar o câmbio paralelo pelo próprio governo. Então, o governo argentino, de fato, legalizou, de fato, né, praticamente, mesmo que não legalmente, mesmo que não juridicamente, o câmbio paralelo do dólar blue para algumas empresas exportadoras. Carlos, David aqui falando. Eu estive na Argentina em abril, final de abril, começo de maio. E aí eu fiz um câmbio por um aplicativo, enfim, que você acaba fazendo esse câmbio. E aí para cada real eu conseguia 90 pesos. Eu acabei de consultar aqui, para cada real, estou conseguindo, se eu fosse hoje aí para a Argentina, eu conseguiria 193 pesos. Então, mais de 100% aí de desvalorização praticamente da moeda, do peso comparado ao real, em questão de 3, 4 meses. Em termos de custo aí, você conseguiu acompanhar como é que está com relação ao consumo? A gente sabe que é uma economia muito dolarizada, mas a inflação, como é que está o peso com relação aos argentinos? Tá difícil? Tá faltando algum produto nos mercados? Como é que está essa relação, por gentileza? Olha, David, eu vou te relatar o que estou vendo aqui nos supermercados argentinos que estou visitando. Já temos vários produtos que estão faltando, porque o governo tentou um congelamento artificial dos preços nos últimos meses. Agora, na Argentina, só podem aumentar no máximo 5% por mês os preços de muitos produtos básicos, um programa que o governo argentino chamou de preço justo, mas evidentemente isso não está funcionando por causa do aumento dos preços em 2 dígitos, especialmente de preços de produtos alimentícios. Lembrando que em setembro a inflação aqui na Argentina foi de 12,7% a oficial, mas os preços dos alimentos chegaram a superar 14%. Já que o aumento possível, o aumento permitido pelo governo é apenas de 5%, muitos produtores estão parando de produzir, estão parando de entregar, há dificuldades também para a compra por parte do supermercado desses produtos. Então, há prateleiras que começam a estar vazias. Na Argentina temos um começo de desabastecimento.
Além disso, os produtos que não são nessa cesta de produtos considerados básicos, que são limitados por esse programa Preço Justo, estão tendo aumentos de até 90% em poucos dias. O caso do açúcar, que eu verifiquei, eu cheguei na Argentina na segunda-feira com os mercados fechados, em que era um feriado. Na terça-feira, mercado aberto, o açúcar aumentou 90%. Mas agora, por exemplo, um outro caso que eu vi entre ontem e hoje. Ontem fui numa loja, num quiosque que tem aqui em Buenos Aires, ver o preço dos alfajores, né, que são um produto mais consumido por os brasileiros aqui, estavam por volta de 6 mil pesos a caixa, 2 caixas de alfajores, hoje estão já em 9 mil pesos. Então, em um dia, tivemos um aumento de 50%. Então, a gente vê diariamente esse aumento acontecer, até nos produtos mais básicos, que são consumidos pela população, e temos, lembrando, metade dos argentinos que estão vivendo abaixo da linha de pobreza. Maravilha, Carlo. Muito obrigado pela atualização. Nós continuamos acompanhando o caminhar dessas eleições na Argentina. Agradeço imensamente pela entrada aqui conosco. E, claro, nós continuamos aí lhe recebendo ao longo dos dias, conforme você vai nos atualizando essa situação das eleições por aí. Uma ótima tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Maravilha. Maurílio Goldner, temos um analista técnico já aqui na nossa programação. Todo mundo que acompanha o Closing diariamente sabe que a gente traz sempre um analista técnico para tirar algumas dúvidas aqui no fechamento do nosso programa, né? Ele vem daqui a pouquinho para trazer justamente essas informações. Enquanto isso, eu trago uma notícia da TSMC, maior fabricante de chips do mundo, que anunciou um lucro de 6,7 bilhões de dólares agora no terceiro trimestre. Isso representa a maior queda de lucro desde o primeiro trimestre de 2019. Analistas disseram que os estoques de chips dos fabricantes de smartphones e também de computadores estão diminuindo e eles esperam que a demanda de reabastecimento volte. A empresa superou as expectativas dos analistas com a receita, mas enfrenta demanda mais fraca por eletrônicos de consumo. Por outro lado, a companhia vê sinais de estabilização no mercado de PCs e smartphones. Maravilha. A Vale esclareceu que não recebeu notificação sobre a petição de indenização de 100 bilhões de reais contra a Samarco, a empresa de qual é acionista junto da BHP, uma empresa que nós temos aí esse conhecimento ser uma das grandes produtoras de minério de ferro mundialmente, inclusive comparada muitas vezes à Vale. A Vale afirmou que apresentará a sua posição e defesa no processo judicial oportunamente. A empresa reforçou seu compromisso com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em Minas Gerais. Esse processo é conduzido pela Fundação Renova, em conformidade com os acordos celebrados com autoridades públicas e instituições de justiça. É isso, então vamos agora para o analista técnico Eduardo Garuffi, que é investidor e CEO do SST, vai participar com a gente aqui nesta quinta-feira no fechamento do mercado, dia de volatilidade, né, Eduardo? A gente estava apostando aí no fechamento do Ibovespa no verdinho, mas não rolou. De qualquer maneira, foi ali muito perto da estabilidade, né? Boa tarde, o que você viu de importante que você queria destacar? Boa tarde para vocês. Hoje realmente é um dia mais difícil, muito tenso, né? Estados Unidos especialmente, a gente teve uma abertura muito agitada, especialmente lá fora. A gente vem comentando bastante sobre a questão do Ibov, especialmente sobre a questão do S&P. Eu opero muito no mercado americano, então acompanho bem de perto. Hoje foi um dia bem tenso para quem faz operações no intraday, um pouco mais difícil de gerenciar por causa dessa volatilidade como um todo, e o Ibov, especialmente para mim, continua fazendo o que ele estava dando já sinal de fazer, de ter dificuldade realmente de retomar, que muita gente estava chamando de bandeira de alta no diário, vem cada vez mais demorando, né, uma correção longa, que vai fazendo com que o investidor e os traders sofram também um pouquinho, né? Então, a gente até olhando no gráfico aqui, viro aqui para mostrar para vocês, a gente tem um dia hoje muito pequeno em termos de fato entre abertura e fechamento, né? Um dia bem pequeno, olha, mostro aqui, olha, abertura e fechamento quase estável, mas, né, a amplitude foi grande. Essa amplitude que veio aqui, ó, perto dos 115 mil pontos, é um sinal bem interessante, é um sinal de correção. Essa barra aqui, olha, esse dia de ontem, né, ele fez um sinal muito forte. Hoje tentou passar da metade do dia de ontem, é muito comum esse tipo de correção,
E essa barra, apesar de que muita gente olha para ela e pensa, puxa vida, o mercado parou, então quem sabe amanhã dá uma corrigida, eu tomaria cuidado, tá? Alguns sinais aqui que me deixam preocupado, especialmente esse aqui que eu vou desenhar para vocês agora, que é a própria, vou pegar a ferramenta certa, olha, é a própria média de 200 dias, né, que ela veio cortando aqui por cima, e já não só uma, mas 2 vezes o mercado não consegue passar dos 200 dias, e essa é uma média muito observada por fundos, por bancos, por investidores, por traders. Ela acaba tendo um efeito psicológico em todo mundo, então bastante complicada a situação do Ibov aí, viu, turma? Maravilha, olhando para... Você quer trazer algum destaque do mercado norte-americano? Sei que você acompanha bastante, não sei se tem o gráfico fácil aí pra gente, porque realmente as atenções estão voltadas ao mercado nos Estados Unidos. Trouxemos há pouco, durante o jornal, as falas de Jerome Powell, ora positivas, ora negativas, o mercado reagindo bastante, os juros subindo muito no mercado futuro lá fora, então os ânimos estão bastante acirrados para os Estados Unidos. Pois é, e o S&P aí a gente tem uma situação, vou mostrar alguns aqui rapidinho para a gente conseguir olhar. Esse aqui é o S&P, tá? O S&P futuro, ou seja, é o índice das 500 principais empresas nos Estados Unidos. Eu chamo isso aqui da Matrix, né? Eu sempre dou uma olhada na Matrix para ver como é que ela tá. E se a gente olhar aqui, olha que curioso que a gente tem uma situação muito parecida com o Ibovespa, muito, só que hoje o dia do S&P fecha muito pior. Então eu vejo que nas últimas semanas o Ibovespa vem muito correlacionado com o mercado lá fora, até porque o assunto está lá fora, o assunto está com tensões, com guerra, com questão de juros nos Estados Unidos e tudo mais, então acaba correlacionando. Isso a gente vai observar muito no Ibovespa versus S&P, ora correlaciona, ora descorrelaciona, isso depende muito da agenda do Brasil versus da agenda lá fora. Então, S&P um pouco preocupante para mim, ele fecha um dia bem feio e no intraday, né? Se a gente olha aqui o 15 minutos, olha essa parte aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, é a parte da abertura, né? Da abertura do aviso. Então a gente vê a tensão que foi. Deixou muita sombra, ou seja, rejeição para cima, rejeição para baixo. Quem tentou entrar, inclusive eu, hoje eu saí num stop no S&P, justamente porque ele balançou muito, foi difícil de gerenciar o trade. E a gente vê isso eu gosto muito de acompanhar papéis como Apple, eu gosto de acompanhar a FANG, né, que é Facebook, Amazon, Google, né, a própria Apple, tá? E a gente vê diferentes condições. A Apple está sofrendo bastante também, já faz um tempo. Os 200 dias vem fazendo todo mundo ficar um pouco, todo mundo abaixo dos 200 dias, a média de 200 dias. A própria Microsoft está se segurando na de cima. A Microsoft teve uma performance de destaque nos últimos tempos. Google vai bem ainda, obrigado, um pouco. Google me lembra um pouco o que a Petrobras está fazendo recentemente, se destacando bastante. Google se segura bem, a Amazon também para baixo. Então, o que acontece no gráfico? Tá? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de mencionar. Apesar de eu ser grafista, eu gosto de fazer uma análise plena. Ou seja, eu gosto de, se eu for tomar uma posição dessa, eu quero entender o que está acontecendo no mundo para melhorar um pouco a minha probabilidade, né? E ultimamente eu vim aqui na BMC como um cavaleiro do apocalipse, nem assim, eu não sou normalmente, se tem sinal de compra eu gosto de comprar, até porque eu só opero comprar do mercado acionário, eu não vendo. Então, estou sentado na mão, Gabriel, como a gente fala aí, né? Os traders falam, sentou na mão para não clicar, esperar um pouquinho, um sinal um pouco melhor. Aquele negócio, às vezes o melhor investimento é tu ficar de fora, dar uma olhada no mercado, deixar as coisas darem uma acalmada para aí sim montar operações que fazem sentido com o seu estilo de operações, montar ali alguma operação que faz sentido com a sua estratégia de investimentos, não tentar a todo custo e a todo momento montar alguma coisa no mercado, porque às vezes você toma na cabeça e você sai mais no prejuízo do que ganhando alguma coisa no mercado financeiro. Maurílio Goldner, alguma dúvida? Eu acho que a gente podia dar uma olhada, se for possível aí, Garuf, a gente está perto do final já, tem uns 2 minutinhos, como que ficou a Sabesp hoje, diante de toda essa situação sobre a privatização, sobre o andamento do processo, se já tem algum reflexo, e se você achar que dá tempo, a gente tem 2 minutinhos, você pode escolher algum papel aí que você acha que é uma boa surpresa, aí, alguma coisa para os próximos dias, Garuf. Vamos lá, dar uma olhadinha em Sabesp, então. Olha só, a gente tem um dia muito
um dia muito mais volátil que a média dos outros ativos hoje no Ibovespa, tá? Uma coisa interessante, tá, de olhar em Sabesp, e isso acontece muitas vezes com papéis quando estão ali num ponto de decidir. Acontece também com o mercado futuro antes de algum indicador importante ou de alguma notícia, acontece com as ações também. A volatilidade ela começa a comprimir, e isso começou a acontecer um pouco, tá, especialmente no começo de outubro, mas hoje foi um dos dias de maior amplitude, não fechamento. Então cuidado quando às vezes a gente olha só o fechamento e fala, Sabesp 1,48, mas a amplitude ela chegou em certo ponto, tá? Tá com quase 3,76, 3,75 de alta e devolveu isso, tá? Se a gente olha, por exemplo, 15 minutos, a gente vê como devolveu no fechamento. Então, eu tomaria um pouco de cuidado, especialmente para quem gosta de olhar o diário. Tá bastante lateral agora, a gente tem um range aqui bem delineado aqui, 62,30, fundo aqui a 5,930 mais ou menos. Se você quer comprar, por exemplo, eu esperaria ou compraria baixo, um lote pequeno. Lembra que tem média de 200 dias aqui atrás. Compraria pequeno, talvez comprar um pouco mais embaixo, ou esperaria romper essa região aqui, tá? E um outro papel, já que tem dois papéis que eu gosto muito, que eu acompanho, um deles é a Vale, mas ela está sofrendo um pouco, mas ainda acho que aqui é baixo para Vale, ainda acho que é um ponto bom, inclusive Fundamento defende bastante isso, mas para mim o grande destaque que vem, que é uma empresa que vale muito mais do que isso, só não vale mais talvez porque tem capital misto, né, e muito investidor fica ressabiado, mas é a Petrobras. Quando a gente tem uma tendência forte assim, às vezes dá um pouco de preocupação de entrar, será que eu não estou entrando no topo? Quando está muito alto, muito forte, como a Petrobras está, a gente tem que entrar com um lote menor, com menos capital, para que a gente possa suportar uma correção e poder aportar mais. Então, a depender do seu objetivo, se o seu objetivo é um swing trade, tem que tomar um pouquinho de cuidado agora, está um pouco alto, pode chamar uma correção, tem que saber trabalhar a correção. Se você quer se posicionar, pode ir comprando aos poucos correções. A gente tem correções naturais dentro da Petrobras recentemente de 10%, então não se assuste com isso, mas vem sendo aí o meu destaque aí, que eu venho acompanhando bastante, bem contente aí com o desenrolar de Petro. Eduardo, obrigado pela sua participação, eu desejo uma boa tarde para você e a gente se vê de novo aqui no fechamento do Closing. Muito obrigado. Por hoje é só, mas a boa notícia é que amanhã, às 4 da tarde, a gente volta com o Closing. Antes, deixa eu agradecer a presença do David Martins, que está aqui com a gente. Uma boa tarde, David. Obrigado, Maurílio. Obrigado, Gabriel. Obrigado a toda a nossa audiência. É sempre um prazer estar aqui. E até quinta-feira, na semana que vem, gente. Até mais. Tchau, tchau. Combinado. Tchau, Gabriel. Até amanhã. Um abraço a você, Maurílio. O bom do programa diário é que a gente volta no dia seguinte, né? Então tem mais fechamento de mercado amanhã. Fiquem tranquilos. Legal, então, às 17h56, você aproveite aí que a nossa programação continua, 24 horas por dia no ar, conteúdo de qualidade para te ajudar nos investimentos e para fazer você entender um pouco mais sobre esse mercado e também sobre economia. Uma ótima tarde e até amanhã.